Por que vidas importam? Porque, mesmo tendo bilhões, cada vida merece dignidade e preservação mínima. Parece óbvio, mas quando a gente tenta justificar de verdade, usando raciocínio, percebe que não é tão simples assim. Para responder, vamos olhar as 6 principais justificativas que pensadores deram ao longo dos séculos. E para deixar tudo mais divertido, vamos colocá-las numa tier list, do que explica pouco até a que justifica quase tudo. O critério é simples, qual delas deixa menos perguntas em aberto e fundamenta melhor o valor de uma vida humana. Bora pro vídeo, porque essa tier list vai mudar a forma como você enxerga a ética mais básica. Vamos começar pela justificativa mais simples e que a maioria das pessoas provavelmente usa sem pensar: o bem-estar familiar. A ideia é que cada vida importa, porque importa para seus familiares e pessoas próximas. Se tirássemos a dignidade de alguém, a família sofreria, choraria, sentiria. Todos sabemos como isso dói. É fácil imaginar. Se eu perdesse meu pai, minha mãe, meu irmão, minha amiga, a vida ficaria mais difícil. Então, nesse sentido, vidas importam porque existem pessoas que se importam com elas. Dar fim a uma vida gera sofrimento coletivo, e isso todo mundo consegue sentir. É intuitivo, é humano. Inclusive foi a primeira resposta que eu tentei dar quando fiz a pergunta central desse vídeo. Mas agora vamos pensar um pouco mais a fundo. Se vidas importassem apenas por causa da família, o que aconteceria com quem não tem ninguém? Uma pessoa sozinha, sem filhos, amigos ou apoio emocional. Sua vida teria menos valor? Seria menos grave que ela morresse? Daria pra justificar tirar a dignidade básica dessa pessoa só porque não ia ter quase ninguém pra chorar no funeral? Parece totalmente errado, não é mesmo? Parece bem errado. Além disso, o bem-estar familiar nos diz quem sofre quando a vida acaba, mas não explica por que a vida é valiosa por si mesma. O bem-estar familiar mostra a consequência, o efeito, o impacto que isso gera, mas não fundamenta o valor da vida em si. Pense numa pessoa solitária que ninguém conhece. Se ela morresse, o mundo seguiria aparentemente igual, mas a perda real ainda aconteceria. Algo único, insubstituível e se extinguiria. O bem-estar familiar sozinho não cobre isso. Por isso, na tier list, o bem-estar familiar fica em explica pouco. Ele é útil, relevante, nos ajuda a entender a empatia e o cuidado com as pessoas próximas. Mas isso sozinho não consegue justificar totalmente porque cada vida tem a dignidade que tem. Ainda assim, reconhecer o sofrimento coletivo é o primeiro passo importante para refletirmos sobre o valor da vida. Então é importante sim, tá? Agora vamos para uma justificativa mais poética, a da raridade cósmica. A ideia é que vidas importam porque somos algo único no universo vasto. Um planeta que deu sorte de estar na posição certa, na hora certa, gerando consciências humanas. Algumas pessoas podem até fazer besteiras e cagadas, mas querendo ou não, a vida, especialmente a vida inteligente, é mais rara do que diamante no universo. Então, por que não preservar? Assim como você olha para uma joia preciosa e foca em preservá-la por ser rara, por que não preservar a vida que é mais rara que qualquer outro material no universo? Esse raciocínio nos dá motivo poderoso para cuidar das vidas. A perda de algo tão raro não é apenas lamentável, mas custa muito caro. Nos faz pensar na vida como algo precioso e único, algo que o universo criou uma vez e muito possivelmente não repetirá. Mas é aqui que aparecem os limites. A raridade por si só não garante valor moral absoluto. Diamantes também são raros, mas ninguém diria que matar um diamante é errado. A raridade é uma condição que torna algo especial, mas não necessariamente obrigatória de ser preservada. Outro ponto curioso: e se descobríssemos outras formas de vida inteligente pelo cosmos espalhada? Se elas existirem, então a vida não é tão rara assim, e a ideia fica bem mais fraca. Ela depende que só nós existamos como vida e em todo o espaço e ignora vários cenários possíveis alternativos onde essa ideia poderia ser confrontada, porque se tivesse muita vida inteligente, se a gente ainda não descobriu vida inteligente, mas ela existe, então a vida não é tão rara assim e a justificativa de que as vidas importam porque são raras fica meio fraca. Ainda assim, é um argumento legal. Esse argumento nos conecta com a dimensão do universo e nos faz refletir sobre o quão extraordinário é estar vivo. Por isso, na tier list, a raridade cósmica entra em explica mais ou menos. Ela explica melhor do que o bem-estar familiar ou do que aquela clássica resposta do porquê sim. Só não fecha as contas do porquê cada indivíduo teria um direito a uma dignidade mínima. Agora vamos para uma justificativa mais científica que combina biologia e psicologia, a empatia evolutiva. Inclusive, ela foi outra resposta que eu dei. Eu sinceramente gosto dessa, mas vamos ver que ela tem um problema. A ideia básica é simples: valorizamos a vida porque evoluímos assim. Grupos que protegiam seus membros, cuidavam uns dos outros e sentiam empatia, tinham mais chances de sobreviver. Se ignorássemos ou eliminássemos membros do grupo indiscriminadamente, provavelmente não estaríamos aqui para pensar nisso. Em outras palavras, a nossa capacidade de se importar com a
vida não é apenas cultural ou pessoal, é um instinto que foi moldado pela evolução. A preservação da vida ajudou a criar grupos mais fortes, sociedades mais estáveis e indivíduos mais seguros. Por isso, praticamente em todas as culturas, matar membros do próprio grupo é visto como algo grave. Não é por acaso, afinal, a história evolutiva mostra isso. Mas vamos explorar mais a fundo. Esse argumento é poderoso porque nos dá uma explicação concreta de por que sentimos que vidas importam. Nos faz perceber quão conectado está o nosso comportamento com a história da evolução. Quando vemos alguém em perigo e sentimos empatia, não é apenas um sentimento qualquer. O nosso cérebro foi treinado por milhões de anos de evolução para reagir assim. Isso faz a vida importar de forma objetiva, pelo menos dentro do nosso mundo. Mas claro, existem limites nessa explicação. A empatia evolutiva não garante um valor moral absoluto. Ela nos explica como valorizamos a vida, mas não diz por que deveríamos valorizar em termos quase que universais. Podemos imaginar mundos alternativos, cenários hipotéticos. E se a evolução tivesse favorecido a eliminação de membros considerados fracos, barulhentos ou inconvenientes para o grupo? Nesse universo, matar poderia ser a regra e preservar a vida uma exceção. A lógica da evolução não escolhe o que é justo, certo ou digno, apenas o que funciona para a sobrevivência. Mesmo que esse cenário seja só hipotético, o que eu quero destacar aqui é que a evolução poderia ter sido diferente. Talvez em um universo alternativo, matar pessoas ignorantes poderia ajudar o grupo a sobreviver, porque pessoas ignorantes poderiam atrair muitos predadores. Mesmo que esse cenário seja só hipotético, a evolução ainda poderia ter sido diferente. E talvez essa diferença poderia mudar a forma como veríamos a moralidade se seguíssemos esse outro caminho. Isso mostra que, embora a empatia evolutiva explique muito bem do porquê sentimos e fazemos certas coisas, ela não é suficiente sozinha para fundamentar o valor absoluto da vida. Ela depende do contexto do nosso mundo e das pressões históricas que moldaram a espécie. Mas como eu disse, a evolução poderia ter sido diferente. E quem sabe a moral evolutiva poderia ter sido diferente. Mesmo assim, não devemos subestimar o seu poder explicativo. A empatia evolutiva conecta a nossa biologia à moral, mostra por que vida importa pra gente e dá sentido à nossa intuição. Ela nos lembra que não é apenas costume ou crença que justifica o porquê não matar. Existem razões práticas e históricas para proteger vidas. Por isso, na tier list, a empatia evolutiva fica em tier B. Ela explica mais ou menos. O que ela explica bem é como e por que valorizamos a vida, mas deixa em aberto a questão mais profunda. Isso é suficiente para justificar moralmente cada vida em qualquer circunstância? É aí que entram os argumentos de Tier A e S, que a gente vai falar a seguir. Agora chegamos a um primeiro argumento de Tier S, algo que explica tudo. E eu estou falando de bens intrínsecos. A justificativa mais completa do valor da vida. Para começar, precisamos de uma distinção simples, mas poderosa. Existem coisas que valem como meio e coisas que valem em si mesmas. Pense em dinheiro, comida ou ferramentas. Elas têm valor porque nos permitem conseguir algo. São meios para um fim. Se perdêssemos um martelo, podemos pegar outro. Se perdêssemos um diamante, podemos substituí-lo. A vida humana, porém, não é um meio para nada. Ela não vale apenas pelo que gera, pelo que produz ou pelo que os outros sentem sobre ela. Ela tem valor sobre si mesma, pelo que é. É isso que chamamos de valor intrínseco. Para tornar isso mais concreto, pense em alguns exemplos de bens intrínsecos contidos na vida. A capacidade de experienciar, de amar, de aprender, de criar, de perceber o mundo e de tomar decisões. Todos esses valores são valores que não derivam de outra coisa. Eles existem em si mesmos. Se uma vida termina, tudo isso se perde. Não existe substituto, não existe réplica, não tem como recuperar. É isso que torna a vida irreversível e insubstituível. Surge então aquela objeção clássica. Mas quem decide que a vida é intrínseca? A resposta vem de 2 pontos centrais. Primeiro, não depende de opinião nem cultura. O valor intrínseco da vida decorre da sua própria estrutura, porque ela é irreversível, única e insubstituível. Não dá para replicar as experiências que cada pessoa tem, a capacidade delas de olhar para o mundo com curiosidade, com amor, ter suas próprias noções e perspectivas. Isso não dá para substituir por nada. Além disso, qualquer meio pode ser replicado ou obtido em outro momento no tempo, tipo uma ferramenta, um recurso natural, até mesmo uma joia rara. A vida não. Uma vez perdida, tudo que ela tinha nunca mais volta. Isso mostra que sua importância não depende da função dela, nem da utilidade. Para visualizar melhor, pense na vida como uma peça de um quebra-cabeça único. Outras peças podem existir, mas nenhuma substitui aquela peça específica. O que se perde é irreparável. É essa singularidade que justifica o valor intrínseco. Bem, talvez alguém se pergunte qual a diferença dessa resposta para a resposta da raridade cósmica. E isso é simples de responder. A raridade cósmica diz, é precioso porque é raro. O bem intrínseco diz, é precioso porque é insubstituível. A raridade cósmica pode até inspirar, mas ela depende de cenários muito específicos.
Nesse caso, se houvesse muitas outras formas de vida consciente no universo, a força do argumento diminuiria. O valor intrínseco, por outro lado, não depende de raridade nem de circunstâncias do universo. Uma vida continua sendo valiosa por si mesma, porque não pode ser substituída nem recuperada, independentemente do que mais exista no universo. Essa é a justificativa que eu coloco no topo da tier list. Ela fornece uma explicação completa e definitiva para o valor da vida humana. Não depende da família, da evolução, nem da poesia sobre a raridade cósmica. Ela mostra por que preservar vidas não é apenas algo desejável. É quase obrigatório, porque cada morte representa a perda de algo irrecuperável e insubstituível. Agora vamos para uma justificativa que mistura filosofia com algo que todo mundo entende intuitivamente, o potencial narrativo. Esse aqui parece meio desconexo da realidade de início, mas quando você entende essa explicação a fundo, faz sentido. A ideia é simples, vidas importam porque cada vida é uma história em andamento. Interromper uma vida é interromper uma narrativa única, que nunca poderá ser concluída. Pense em qualquer história, um livro, um filme, uma série. O que torna uma história valiosa não é só o que já aconteceu, mas o que ainda pode acontecer. Existe um potencial aberto, um conjunto de possibilidades que dá sentido ao presente. A vida humana funciona de forma parecida. Cada pessoa carrega uma trajetória que não é só passado, mas principalmente futuro. Relações que ainda vão se formar, decisões que ainda vão ser tomadas, impactos que ainda vão acontecer. Mesmo a vida mais aparentemente comum está inserida numa rede onde tudo se conecta. Uma conversa pode mudar uma decisão pode mudar um grupo, e um grupo pode mudar uma comunidade. Em outras palavras, mesmo sendo uma entre bilhões, cada vida é um nó único numa rede de histórias. Remover uma vida não é só tirar um elemento do mundo, é mexer no sistema inteiro, ainda que de forma invisível. Para enxergar isso melhor, imagine esse seguinte exemplo. Uma pessoa pode mudar a vida de outras 3, com uma conversa, com um gesto de ajuda, com uma decisão pequena. Essas 3 podem mudar a vida de outras 3 cada uma. Em poucas etapas, você já tem dezenas de trajetórias alteradas. Continue esse processo por anos, décadas, e perceba algo curioso. Cada gesto individual se espalha pela essa rede humana. A primeira pessoa ajuda outras 3, e as outras 3 ajudam mais, e essas mais ajudam mais. Tudo pode mudar por causa de uma única pessoa. Muita gente é meio pessimista em dizer que, fulano morreu e isso não muda em nada no planeta. Em termos práticos, talvez não mude, mas indiretamente, cada pessoa que você já conheceu, você ajudou a meio que mudar a vida dela. E essas pessoas mudaram a vida de outras, e por aí vai. É tipo um dominó onde cada peça faz algo. Pense naqueles únicos indivíduos que sozinhos mudaram a história do mundo. Alguns a gente percebe diretamente, tipo Isaac Newton, Jesus, Einstein, Napoleão. Mas parando pra pensar, até pessoas comuns têm o potencial de, indiretamente, mudar a história do mundo. Por isso que se chama potencial narrativo o nome desse argumento, ok? Espero que vocês tenham entendido. Existe uma cadeia de causas e efeitos nas relações humanas, invisível por muitos. Às vezes aquela conversa que você teve com alguém mudou a vida daquela pessoa. E essa pessoa mudou a vida de muitas outras. E assim por diante, até chegar no mundo inteiro. Uma vida não é isolada, ela é como se fosse uma ramificação, uma raiz. Uma pessoa influencia várias, que influenciam várias outras, e assim por diante. No limite, cada vida afeta indiretamente o mundo inteiro. Você não precisa ser famoso para ser decisivo. Nesse sentido, cada vida é como uma engrenagem numa máquina gigantesca, pequena, mas insubstituível dentro da sua trajetória específica. Preservar uma vida é preservar um campo de possibilidades, que pode ou não mudar a história do mundo. Esse argumento é muito poético, não concorda? Eu acho muito poético, mas aqui aparecem os limites. Nem toda a narrativa tem o mesmo impacto visível. Algumas vidas parecem gerar mudanças enormes, outras parecem discretas. Se basearmos o valor da vida só no seu potencial narrativo, corremos o risco de avaliar pessoas pelos que elas podem produzir, que transforma elas em instrumentos quase, né? E é um problema mais profundo. Não temos acesso ao balanço total de uma narrativa. E se a história do mundo estiver caminhando para algo ruim? E se algumas más escolhas acabarem gerando indiretamente bens maiores? Ou o contrário, muitos bens que você faz para outras pessoas, no curto prazo pode até ficar bom, mas como a narrativa da humanidade é complexa, tudo pode piorar. As ramificações que existem na história da humanidade são muito complexas. Uma ação negativa pode gerar aprendizados positivos. Uma ação boa pode ter efeitos colaterais ruins. Se tentarmos fundamentar o valor da vida apenas no resultado da história, entramos num terreno especulativo, onde tudo vira aposta. Esse é o grande limite explicativo dessa visão. Ela mostra com força que nenhuma vida é neutra e que cada existência altera a história do mundo. Mas ainda ancora o valor da vida em efeitos que são impossíveis de calcular completamente. Como a gente viu, né? Não dá pra calcular
controlar tudo. A gente não sabe se a história tá caminhando pra algo bom ou ruim. Por isso o potencial narrativo entra em Tier A. Explica bem, mostra que vidas importam porque são histórias únicas em desenvolvimento e mudam a história do mundo. Mas, diferente dos bens intrínsecos, que fundamentam o valor da própria natureza da vida, esse argumento ainda depende do que a vida produz dentro do sistema, porque pode ser algo bom ou ruim. Ainda assim, ela mostra algo profundamente verdadeiro e reconfortante de se ouvir. Interromper uma vida é interromper uma cadeia de histórias que nunca poderá ser recriada. Nenhuma vida é grande sozinha, mas nenhuma é neutra dentro desse sistema. Todo mundo pode mudar o mundo de forma indireta. E isso já é motivo suficiente para levar esse argumento a sério. A última justificativa da nossa tier list é uma das mais antigas e influentes da história humana: Deus. Aqui o raciocínio começa com uma noção central. A vida não é propriedade nossa, mas um dom. Se Deus é a fonte da vida, então cada existência humana carrega um valor que vem de fora do mundo humano. Preservar a vida não é apenas uma preferência, é um dever moral ligado à ordem divina. Muitas tradições religiosas expressam isso em forma de mandamentos. A proibição de matar, o cuidado com o próximo, a ideia de que cada pessoa é criada com propósito. Nesse contexto, tirar uma vida não é só causar dano ao indivíduo ou a uma sociedade. É romper uma ordem que pertence a algo maior. É interferir em algo que, em última instância, não nos pertence, mas pertence a Ele, Deus. Esse argumento tem uma força particular. Ele fornece um fundamento quase que absoluto. Se a vida vem de Deus, seu valor não depende de utilidade, nem raridade, nem impacto social. Ela importa porque participa de uma fonte transcendente de valor. Se Deus é absoluto, se Deus é bom, se Deus é todo valioso, faz sentido o que foi criado dele também seja valioso. Cada pessoa carrega dignidade por derivar diretamente dessa origem perfeita e boa que seria Deus. Além disso, a justificativa teísta consegue explicar por que a vida tem um caráter quase sagrado. Não se trata apenas de consequências práticas, mas de respeito a algo que é visto como inviolável por princípio. A preservação da vida vira uma questão de fidelidade a essa ordem maior, dada por Deus. Mas existe um limite explicativo. O primeiro é evidente: o argumento depende da existência de Deus. Para quem não aceita essa premissa, a justificativa perde sua base. Diferente de argumentos que tentam se sustentar apenas na estrutura da experiência humana, esse argumento exige um compromisso metafísico prévio, a de que Deus existe, porque se ele não existir, a resposta não faz sentido. Você tem que assumir que Deus existe para essa resposta fazer um pouco de sentido. Existe também uma discussão filosófica clássica. Deus manda preservar a vida porque isso é bom, ou isso é bom porque Deus manda preservar a vida? Esse dilema tem respostas elaboradas dentro da filosofia da religião, mas explorá-las exigiria outro vídeo inteiro. O ponto aqui não é resolver a disputa, e sim reconhecer que a justificativa teísta carrega debates internos sobre a relação entre vontade divina e valor moral. Vocês acham que Deus manda preservar a vida porque ela é boa, ou é bom porque Deus manda? Se for bom porque Deus manda, parece meio arbitrário. Mas se Deus manda porque é bom, então a moral não dependeria dele. Mesmo assim, dentro do próprio sistema, esse argumento é poderoso. Se suas premissas forem aceitas, a conclusão é direta. A vida humana possui dignidade inviolável porque está ancorada no próprio Deus, que é a própria fonte do ser, a própria existência em si. Por isso, a justificativa teísta entra em Tier A. Explica bem. Oferece um fundamento profundo e coerente para o valor da vida, mas sua força depende de uma premissa que nem todos compartilham. Bom, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostarem, deixa seu like, se inscreva, isso ajuda o canal. Compartilhe para mais de pessoas, para que mais pessoas vejam isso, porque eu acho que é um vídeo que pode mudar muito o panorama, né? Muita gente fala que preservar vidas é importante porque sim, né? Não existe muito uma justificativa. O ato de questionar se existe justificativa ou não é rebeldia, é amor intelectual pela própria sociedade que nos criou. Cada justificativa ilumina um pedaço diferente do problema. Algumas mostram como a vida importa dentro de sistemas sociais, outros apontam para sua estrutura única, intrínseca, e algumas ancoram esse valor numa fonte transcendente. Juntas, elas revelam que a pergunta por que a vida importa não é simples, mas também não é fraca e vazia. E talvez essa seja a parte mais importante. Quando você entende os fundamentos, o valor da vida deixa de ser só um slogan moral, algo que você repete sem pensar muito, e vira uma convicção pensada. Você entende por que vidas importam. Você não só aceita, você fundamenta. Você percebe que a sua existência e de qualquer outra pessoa não é apenas mais um número passando pelo mundo. É uma peça insubstituível numa realidade que seria diferente sem ela. Sair do piloto automático é isso, trocar a repetição por compreensão. E quando a gente faz esse esforço, o respeito pela vida deixa de ser só uma regra que seguimos e passa a ser algo que realmente entendemos. E esse foi o vídeo, tchau, até mais.